Em Teherã, o presidente do Irã sobe ao microfone e diz uma frase que muda o tom de tudo. O país não está mais apenas trocando ataques com os Estados Unidos. Está, nas palavras dele, envolvido em uma guerra em grande escala. No mesmo dia, a poucos quilômetros do Mar Vermelho, rebeldes financiados pelo regime iraniano anunciam algo que ninguém esperava: um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. E do outro lado do mundo, o presidente dos Estados Unidos avisa que vai atacar, muito em breve, uma montanha que pode estar escondendo o que restou do programa nuclear iraniano. 3 frentes, um mesmo tabuleiro. E o Brasil, mesmo a milhares de quilômetros dali, já sente o preço disso na bomba de gasolina. Você vai entender exatamente como esse conflito, que já dura quase 5 meses, chegou a esse ponto. Vai entender por que um estreito no Iêmen pode valer tanto quanto um estreito no Golfo Pérsico. O que está por trás da ameaça de Trump contra uma montanha fortificada e por que, mesmo com bombas caindo, diplomatas de 2 países ainda estão sentados numa sala tentando parar tudo isso. Para entender o tamanho da crise, é preciso voltar ao início. Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram uma operação conjunta contra o Irã, mirando instalações nucleares, sistemas de mísseis e comandos militares. O Irã respondeu com ondas de mísseis contra alvos israelenses e contra bases americanas espalhadas pelo Golfo, Catar, Bahrein e Kuwait. A guerra durou meses, até que, em 17 de junho, as partes assinaram um memorando de entendimento, um cessar-fogo com uma janela de 60 dias para negociar um acordo definitivo. Só que esse cessar-fogo nunca foi sólido. Em 10 de julho, o próprio Trump declarou publicamente que ele havia acabado, depois de o Irã atingir embarcações no Estreito de Hormuz e os Estados Unidos retomarem os bombardeios contra instalações militares iranianas. Desde então, os 2 países vivem em um ciclo de ataque, pausa e ataque de novo. Uma estratégia que, segundo um funcionário americano ouvido pela CNN, é deliberada: golpear, recuar, dar espaço para a diplomacia respirar e golpear outra vez. Foi nesse cenário que a Guarda Revolucionária do Irã intensificou os ataques contra instalações dos Estados Unidos na região. Bases no Bahrein e no Kuwait foram alvo de mísseis e drones. No Bahrein, o Irã afirma ter atingido hangares de manutenção na base aérea de Al-Sakr e instalações portuárias usadas por forças navais americanas. No Kuwait, alega ter incendiado estruturas usadas por comandos navais especiais dos Estados Unidos na base Arif Jan. Na Jordânia, mísseis foram lançados contra a base aérea Príncipe Hassan e as forças jordanianas confirmaram ter interceptado parte deles. É importante frisar, essas são alegações do próprio Irã, divulgadas por agências estatais iranianas. Várias delas não foram confirmadas de forma independente, e é assim que este roteiro vai tratá-las, como alegações e não como fatos consumados. O Comando Central dos Estados Unidos, por sua vez, confirmou ter atingido dezenas de alvos militares iranianos em cidades como Bushehr, onde fica a única usina nuclear em operação do país, além de Bandar Abbas, Shah Bahar e Jask. O resultado prático dessa troca constante de golpes, o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 de todo o petróleo comercializado no mundo, está com o tráfego drasticamente reduzido desde o início da guerra em fevereiro. E é aqui que a crise ganha uma segunda frente. Na segunda-feira, dia 20 de julho, os rebeldes Houthis do Iêmen, grupo apoiado e financiado pelo Irã, anunciaram que estão impondo um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, com base no princípio de olho por olho, segundo o comunicado oficial do grupo.
A justificativa dada pelos Houthis é a resposta a um cerco que eles classificam como injusto e opressor, imposto pela coalizão liderada pelos sauditas a áreas do Iêmen, sob controle do grupo. O alvo escolhido não é aleatório. Desde que o Estreito de Hormuz ficou praticamente inviável para a exportação saudita de petróleo, a Arábia Saudita passou a depender fortemente do Estreito de Bab el-Mandeb, na saída do Mar Vermelho, escoando sua produção principalmente pelo terminal de Yanbu, na costa oeste do país. Um bloqueio efetivo nesse ponto atinge diretamente a artéria que a Arábia Saudita usa para contornar o problema de Hormuz. E os números por trás disso são o que realmente assusta os mercados. Segundo estimativas da Reuters, um fechamento total de Bab el-Mandeb poderia tirar do mercado global cerca de 7% da oferta mundial de petróleo. Somado à redução já causada pelo bloqueio de Hormuz, hoje estimada em torno de 10% da oferta global, especialistas ouvidos pela Al Jazeera apontam que a combinação dos dois estrangulamentos poderia comprometer até 25% de todo o petróleo e gás que circula pelo planeta. Não é um número abstrato. O barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, já era negociado nesta terça-feira perto de $90. E o preço médio da gasolina nos Estados Unidos subiu para cerca de $4 o galão, pressão que chega direto ao bolso do eleitor americano às vésperas das eleições de meio de mandato no outono. Enquanto o cerco marítimo se fecha, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian decidiu falar abertamente sobre o custo dessa guerra para dentro do próprio país. Nesta segunda-feira, durante uma reunião do Conselho Supremo do Judiciário em Teherã, ele declarou: "A realidade é que hoje a República Islâmica do Irã está envolvida em uma guerra em grande escala. Uma guerra que, segundo ele, não é mais apenas de mísseis, mas também econômica." Pezeshkian afirmou que a economia e o sustento da população se tornaram a arena mais importante de confronto com o inimigo, e alertou que, se a pressão econômica gerar descontentamento social generalizado, o apoio popular ao regime pode ser abalado. Em junho, a inflação no Irã já havia acelerado para perto de 90% em relação ao ano anterior, um dado que dá peso concreto ao alerta do presidente. É nesse momento de fragilidade dupla, militar e econômica, que Donald Trump escolhe fazer uma ameaça direta e específica. Nesta terça-feira, 21 de julho, durante um encontro na Casa Branca com o presidente do Líbano, Trump afirmou que os Estados Unidos provavelmente vão atacar muito em breve a região conhecida como Montanha Pickaxe, um complexo de túneis profundamente enterrados a cerca de 1,6 quilômetro ao sul de Natanz, no centro do Irã, justamente onde ficava uma das principais instalações de enriquecimento de urânio do país, já duramente atingida em ataques anteriores. A Montanha Pickaxe não é um alvo qualquer. Segundo avaliações de especialistas, o local foi declarado pelo próprio Irã à Agência Internacional de Energia Atômica, ainda em 2020, como uma futura instalação de montagem de centrífugas, e está construído em profundidade suficiente para resistir, segundo essas mesmas avaliações, até as bombas anti-bunker mais poderosas do arsenal americano. Questionado se acredita que o Irã tenha transferido centrífugas e estoques de urânio enriquecido para dentro da montanha, Trump respondeu que não temos isso registrado, ou seja, não há confirmação oficial americana dessa movimentação. Mas a CNN informou, também nesta terça, que fontes de inteligência israelenses avaliam que o Irã pode ter feito exatamente isso depois da guerra de 12 dias travada em junho. O resultado é um quadro de guerra em 3 dimensões simultâneas.
No mar, os Houthis ameaçam sufocar a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. No ar e em terra, Irã e Estados Unidos completam 10 noites consecutivas de ataques recíprocos, com o Departamento de Estado americano chegando a alertar cidadãos dos Estados Unidos no exterior sobre o risco de o Irã e grupos aliados atacarem interesses americanos em qualquer lugar do mundo. E, no subsolo, uma montanha fortificada se torna o próximo ponto de tensão máxima, o lugar onde, segundo Trump, os Estados Unidos pretendem golpear com muita intensidade. Diante desse quadro, a diplomacia corre contra o tempo. Nesta mesma terça-feira, o ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, iniciou reuniões em uma base aérea no Paquistão com autoridades paquistanesas, em mais uma tentativa de reanimar o acordo que entrou em colapso. Catar e Paquistão vêm atuando como principais mediadores desde o início da crise. E segundo uma autoridade iraniana, os mediadores já apresentaram a Teherã uma proposta concreta: uma trégua de 10 dias para tentar reconstruir o entendimento fechado em junho. O Irã, por meio do porta-voz do seu Ministério das Relações Exteriores, confirmou ter recebido propostas para reduzir as tensões, mas não deu detalhes sobre os termos. Para o Brasil, o impacto não é só uma linha em noticiário internacional. O país exporta carne e açúcar para o Oriente Médio, mercados diretamente expostos à instabilidade na região, e importa fertilizantes e máquinas europeias que dependem de rotas marítimas que passam justamente pelos estreitos agora sob ameaça. Some-se a isso o efeito indireto. Quando empresas de transporte marítimo precisam desviar de rotas bloqueadas, o custo do frete sobe, e esse custo, mais cedo ou mais tarde, é repassado a toda a cadeia produtiva mundial, Brasil incluído. Então, o Irã de fato declarou guerra total? Aqui vale uma correção necessária. A expressão exata usada pelo presidente Pezeshkian, segundo a agência estatal iraniana INUAR-RNA, e confirmada por veículos brasileiros, foi guerra em grande escala, não literalmente guerra total, como circulou em parte da imprensa internacional em traduções livres. A diferença pode parecer pequena, mas é importante. Pezeshkian não anunciou uma mudança formal de status de guerra nem uma nova ofensiva. Ele descreveu, em linguagem política, a percepção iraniana de que o confronto atual, militar e, sobretudo, econômico, atingiu uma escala que o país precisa encarar de frente. É uma leitura da gravidade da situação, não uma declaração formal e inédita de beligerância. O que é fato, sem ambiguidade, é que o cessar-fogo de junho está formalmente encerrado desde 10 de julho, que os ataques recíprocos já somam 10 noites consecutivas, que os Houthis abriram uma nova frente contra a Arábia Saudita e que Washington sinaliza um possível ataque a um dos locais mais fortificados do programa nuclear iraniano. Tudo isso enquanto negociadores paquistaneses e catarianos ainda tentam, neste exato momento, encontrar uma saída. Se este canal te ajuda a entender o que realmente está por trás das manchetes sobre defesa e geopolítica, deixe seu like, escreva nos comentários o que você acha que vem a seguir nessa crise e se inscreva no Pauta Militar para acompanhar cada novo capítulo desse conflito com a profundidade que ele exige.